A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando um podcast Inovação na Veia dentro do Minas Summit, né? Primeiro queria fazer um agradecimento ao estúdio 767, que fez isso ser possível. Então montaram uma estrutura aqui fantástica dentro do evento e a gente está aqui fazendo, né, entrevistando pessoas super interessantes que estão dentro do evento, né? Então queria agradecer vocês. E pessoal, também só lembrar, né, nós estamos aí nas principais plataformas, Deezer, Amazon Prime, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então a gente está em todos, Spotify, YouTube da Mix, YouTube também da FCJ, então vocês vão conseguir assistir todos os nossos podcasts. Pessoal, sem mais delongas, né? Meu nome é Weber Rangel, quem não me conhece, sou host do podcast Inovação na Veia e a gente sempre recebe pessoas aqui importantes para falar sobre inovação e mercado, beleza? Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, que é um grande amigo meu de muitos anos. Quantos anos? Amizade? Uns 15? Por aí, viu? Quase uns 15 anos. Tá revelando a idade também, né? Foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele. Exato. Vi a filha dele nascer, vai ver meu filho nascer. Exatamente. Bem mineiro, né? Mas eu queria que o Ícaro se apresentasse, um grande amigo, Ícaro Medeiros, puder falar um pouquinho de você, da sua carreira. Perfeito. Bom, boa tarde, Weber, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ícaro Medeiros, de fato um grande amigo do Weber. A gente está aqui hoje, né, para levar um bate-papo sobre negócios, oportunidades, né, e inovação. Não poderia deixar de falar de inovação, né, estando em um evento, né, como o Minas Summit. Então, um prazer estar aqui nesse bate-papo. Prazer é nosso. Mas fala um pouquinho de você, assim, da sua carreira, engenheiro, né? Isso, então, eu, né, segui carreira, né, formei em engenharia de produção. E durante a faculdade tive uma oportunidade de conseguir uma bolsa, fui estudar nos Estados Unidos um período, né? Foi quando eu tive contato um pouco com gerenciamento de projetos. Depois de retornar no Brasil, acabei seguindo um pouco essa carreira, né, na parte de gerenciamento de projetos, e muito projetos voltado para o setor industrial. Então era um foco bem, né, até bem um pouco longe do tipo de negócio que a gente fala que são os negócios tecnológicos, né? Mas aí, né, dentro da carreira de engenharia, eu acabei tendo a oportunidade de montar uma empresa de consultoria, né, que é a que eu tenho hoje, a Medeiros Rangel. E dentro dessa empresa, né, a gente acaba prestando consultoria de projetos, consultoria de gestão, voltada para as normas técnicas. A ISO 9001, por exemplo, né, até hoje ela é um carro-chefe da empresa. A gente trabalha com outras normas técnicas também. Nesse meio tempo, também tive a oportunidade de fundar outra empresa, que é a Anserve, e ela já é voltada para esse meio de terceirização, né? Então, eu sempre vi esse nicho, esse mercado como, né, existem bastante oportunidades de prestar um serviço melhor. Então, acabei montando essa empresa. Ela é mais nova um pouco, tem 3 anos, né? E é uma empresa que a gente está buscando crescer. E então, resumidamente, né, esse sou eu. Sou engenheiro, pós em gerenciamento de projetos, e hoje estou à frente dessas 2 empresas, né? Uma de consultoria e a outra nessa parte de terceirização de serviços. Show de bola, bem empreendedor. É isso aí. Excelente. Ícaro, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, quando eu penso muito em ISO, já trabalhei com isso há muitos anos atrás, a gente não consegue ver muito inovação, né? Igual ISO, SASMAC, a gente entende muito as pessoas de fora, assim, como uma coisa muito normativa. Sim. É processo só. Mas o que você consegue trazer para a gente sobre inovação dentro desse setor, assim? É até uma pergunta interessante, né? E um dos motivos de eu né, fiz questão de reservar na agenda para vir no Summit, que é algo que eu tenho pensado. Quando eu olho para esses 2 negócios hoje que eu estou à frente, eu vejo são negócios muito tradicionais. Sim. Se você pega a consultoria, por exemplo, gerenciamento de projetos, né, e principalmente industriais, em que você está ali, por exemplo, um projeto de implantação de um equipamento numa mineração.
Então, ou seja, como que você tenta agregar inovação e tecnologia nesse gerenciamento, né? Então, são desafios, né, que a gente tem buscado. Por exemplo, na terceirização de serviço, um contrato que tem ali pessoas trabalhando em um serviço de portaria, por exemplo. Então, ou seja, são negócios bem tradicionais. Então, eu tenho buscado enxergar como esse mercado de inovação pode nos ajudar, seja com ferramentas. Por exemplo, hoje a gente trabalha com a Solids, né, na parte de RH da Anserve. Então, a Solid tem nos oferecido, né, ferramentas de RH, de busca de oportunidades, do controle do registro de ponto. Então, hoje, por exemplo, antes eu jamais imaginaria algo assim, mas o registro de ponto hoje da Anserve, por exemplo, ele é feito todo via aplicativo. Então, não importa a mão de obra que a gente tem hoje dentro da Anserve, se ela é mais operacional ou mais administrativa, todo mundo se adaptou, porque hoje todo mundo tem o celular ali na palma da mão. Sim. Então, com essa inovação que a Solids nos ofereceu, a gente também consegue hoje adaptar o nosso negócio. Então, o maior desafio tem sido isso. Quando, por exemplo, foi implementar, eu falei, não vai dar certo, né? Você pega, dependendo da mão de obra, um pouquinho mais velho, não... Mas a gente viu que não tem isso, tem Sim. esse campo, tem essa oportunidade, e é o que eu à frente da Anserve e da Medeiros Rangel, tenho buscado fazer. O que o mercado hoje está oferecendo de tecnologia para a gente implementar dentro das empresas. No gerenciamento de projetos, por exemplo, a gente tem usado o Trello, né? Então, é algo assim, que aí a gente consegue gerenciar melhor tarefas e tudo, e aí todo mundo visualiza. No celular ali mesmo, você já vê uma tarefa, né? Então, ou seja, é o que eu tenho tentado olhar para fora nesse mercado de inovação e trazer para dentro desses negócios que são um pouco mais tradicionais mesmo. Bacana. Então, é algo que eu tenho buscado, né? Aqui no Summit já vi várias coisas. E você me falou ontem que você viu a palestra da Mônica Hauck da Solids aqui, né? Exatamente, vi a palestra dela, né, foi uma palestra muito boa, que inclusive ela tocou no ponto também de você, né? Você tem um CNPJ, mas você também tem um CPF. Então, Sim. como você precisa se cuidar, são desafios todos que a gente como empreendedor enfrenta, né, em todo o tempo. Tá sempre atento ao mercado e também, né, tá sempre atento à nossa saúde. É algo também que eu tentei implementar na minha rotina hoje, né? Uma simples rotina de ir à academia, tudo isso você vê, a sua mente parece que flui melhor. Então é algo que eu tenho tentado buscar de fato. E aí na palestra dela ontem, ela tocou muito nesse assunto, foi bem interessante. Bem, e a gente já falando aqui do Minas Science, aproveitando, né? Citou a Solids, vou falar aqui que você viu a palestra da Mônica, que a gente estava conversando aqui. Muito show. E assim, a gente está falando aqui do Minas Summit, vou voltar nesse ponto do Minas Summit. O que você acha assim, desse movimento de inovação, tanto que o Minas Summit está se propondo a fazer? O que você consegue ver assim, do que você achou aqui dentro? Pô, cara, eu acho que isso aqui é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão. Eu acho que é extremamente importante tudo o que está acontecendo aqui. É claro, por exemplo, uma pessoa eu não consigo aproveitar tudo que está rolando ao mesmo tempo, né? Mas e principalmente eu me deparei com muitos estudantes. E aí é muito legal isso, porque olhando para trás hoje, né, dentro do que eu já segui até aqui, obviamente tem muito ainda para seguir, para aprender. Mas uma vez eu aprendi com o Steve Jobs que a vida é uma conexão de pontos. Sim. E aí, olhando para trás hoje, eu vejo exatamente isso. Um dia eu estava numa palestra, quando eu lembro a época de faculdade, eu ouvi um negócio e aquilo ali não saiu mais da cabeça, e quando vai ver, lá na frente, ao aproveitar uma oportunidade, você lembra daquilo. Sim. Então, a importância de participar, né, de não deixar de participar de eventos como esse, né, como o Minas Summit, eu acho que é isso. Você vem e você ouve algo aqui hoje, você vê algo aqui hoje e você acha assim, você não consegue conectar um ponto ainda, falando assim, mas pra que eu vi essa palestra? Pra que eu aprendi sobre isso? Mas aí lá na frente, aquilo faz sentido. Exato. E aí o Steve Jobs, nessa palestra dele, até em Stanford, que ele conclui dizendo assim, e só é possível conectar os pontos olhando para trás. Uhum. Então, às vezes, um jovem que está aqui hoje no Minas Summit, ele assiste uma palestra ou ele vê um stand, alguma coisa assim, e ele está meio ainda desconexo. Mas aquilo ali pode fazer uma grande diferença, sabe? Lá na frente, Sim. com algo que ele vai aprender mais, que ele vai aprofundar mais no conhecimento, ou de algo que ele vai ter uma ideia e empreender, sabe? Então, ou seja,
o Minas Summit, né, ele é esse campo de oportunidades, em que porque a oportunidade você precisa se preparar para ela, né? De fato, ela passa, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir aproveitar. Um exemplo clássico disso é que eu lembro quando eu entrei na faculdade de engenharia, e aí no primeiro período eu já me matriculei numa escola de inglês, que até então o inglês que eu tinha feito era, né, só assim, de ensino médio e tal. E aí o pessoal da minha sala, não, vou preocupar com isso no último período. Eu falei assim, não, eu preciso... Eu sempre ouvi falar, engenheiro tem que falar inglês. E aí eu me matriculei, eu me preparei, e quando houve a oportunidade de fazer o intercâmbio, eu estava pronto, eu estava com o inglês pronto. Então, ou seja, se lá no primeiro período eu não tivesse me inscrito numa escola de inglês e aprendido inglês, na hora que veio a oportunidade da bolsa, eu não estaria pronto. Sim. Entende? Então, eu desde então eu aprendi muito isso, de aproveitar a oportunidade, né, você se dedicar a algo ali, e quando a oportunidade vier, você está pronto. Você está, né, pronto para aproveitá-la. Então, eu vejo que estar aqui no Minas Summit, essa turma, principalmente estudantes, eu acho que é isso. Se essa galera tiver essa mente, eu acho que faz toda a diferença na hora que vai conectar os pontos. Exatamente. E a gente tem uma presença muito grande do Cotemig, que é um patrocinador do evento, né? Uhum. Eu sou realizador, então quem não sabe, eu trabalho na condução do evento. E a gente vê isso, né? O Cotemig comprou o que a gente pode oferecer aqui, trouxe em massa os alunos ali. E ano passado, esse ano ainda não tem esse dado, né? Vou ter depois do evento, mas ano passado eles também trouxeram vários alunos e tiveram vários alunos sendo contratados depois daqui. Olha só que bacana. Eu voltei agora no Cotemig, fui conversar lá com os alunos, falar um pouquinho do evento. E assim, eu via isso, sabe? Essa oportunidade. Eu falava o tempo inteiro, galera, isso é uma oportunidade de você conduzir sua carreira para um outro momento. E, cara, é uma escola de programação. Nós estamos falando de startup. A galera toda precisa de CTO aqui, né? Tudo a ver, tudo a ver. Tá tudo a ver, né? De fato, né, o jovem aqui hoje que conseguir participar de cada evento, né, não só de corpo presente, mas estando ali conectado com o que está sendo transmitido, né, de fato isso pode fazer uma grande diferença na carreira dele. Exatamente. Né, são várias pessoas, vários CEOs contando histórias. Eu acho que a história ela nos inspira, né? Sim. E nos encoraja. Poxa, pode dar certo, né? Eu lembro que eu assistindo palestra na faculdade, né, quando eu assistia, ia lá, eu lembro, principalmente porque eu segui depois a carreira de projetos, né? Quando eu via palestras de gerente de projetos, né? Eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou... Então, ou seja, é legal hoje olhando para trás isso. Então, de fato é possível e essas pessoas nos inspiram, né? Você assistir e várias pessoas de renome hoje aqui, né? Então, eu acho que inspira todos nós. Eu tô aqui também para aprender, né? Todos nós. E é aquilo. Hoje estou à frente de duas, né? Se precisar aproveitar outras oportunidades, a gente não para. Não, exatamente. A gente falou um pouquinho da questão dos estudantes, mas também a gente tem um grande público de empresários, né? A gente estava ali agora na área VIP conversando com o pessoal da Board Academy. Certo. E a gente já estava conversando sobre o curso de conselheiros consultivos. Então, a gente já estava fazendo conexões ali. É outra oportunidade, né? Outra oportunidade. É uma outra forma já de monetizar, né? O seu trabalho, a forma de trabalhar, então, de fato, isso. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar de um evento da Board Academy, né, uns meses atrás, até a convite seu, sim, e foi sensacional. Eu não tinha me atentado para esse tipo de... É um negócio, né, sim, também, não deixa de ser. Então, de fato, é isso daí. E é só para quem está escutando a gente, a questão do conselheiro consultivo, né? Várias empresas, elas precisam de um conselho administrativo, de um conselho que entenda do negócio, que tenha experiência, né? Então, isso também é um ramo de mercado que está crescendo muito e vai crescer mais ainda, né? Então, existem cursos e a gente não vai entrar muito nesse ponto, porque até a gente já conversou com o pessoal da Board Academy, mas tem o Lean Governance, que é fazer uma governança mais enxuta. Então, assim, são pontos importantes. Exato. Né? E, assim, as empresas precisam, né? O tempo inteiro os famosos conselhos, né? Os conselheiros, sim, de fato. E na prática, eu acredito que todo mundo tem ali o conselheiro. Às vezes minha esposa é uma conselheira minha. Sim. Né? Então, amigos como você, por exemplo. Então, a gente acaba tendo, de fato. Então, o que eu vejo hoje não sei se pode chamar de novo mercado, né? Que é uma formação de conselheiros, é profissionalizando isso, deixando de maneira mais profissional
para acelerar os ganhos, né? Então, de fato, é bem isso mesmo. Show. Eu só entrei nesse ponto que eu acho que é legal a gente falar também aqui no evento, que a gente tem todos esses públicos, né? Bem eclético o público que a gente tem aqui. Então, acho que é uma oportunidade para todo mundo, né? De fato. Mas, Icaro, eu queria voltar um pouquinho agora na sua carreira empreendedora. E eu queria que você trouxesse algumas novidades, assim, para onde que você acha que está caminhando esse mercado, principalmente voltado aí à gestão de processos, à gestão de projetos. O que você, ao seu ver, para onde está indo isso hoje? Olha, eu acho que tudo, né? Eu acho que todo o mercado, obviamente, tem aqueles negócios que são tradicionais mesmo, que aí você não consegue mudar muito, né? Mas sim, tudo caminha, de fato, tudo está no caminho dessa inovação. Vou dar um exemplo. Dentro da consultoria, né, eu presto serviço para algumas empresas que elas passam por auditorias, né? Tem uma que elas tem auditoria da França, por exemplo. Inclusive, no final de agosto agora, um desses meus clientes, a gente passa por essa auditoria. Então, o que eu tenho observado? Antigamente, né, a gente organizava uma auditoria muito baseada em papel, né? Nos 2 últimos anos, essa auditoria da França, o auditor ele já chegou e falou, não quero tocar num papel. E assim, essa empresa, a gente estava toda estruturada ali na base do papel, de uma pasta, de procedimentos, disso. E aí, a partir disso daí, olha só, vai fazer 3 anos isso, né? Mudou. A gestão da empresa toda teve que mudar. Então, hoje, a gestão de documentos é toda feita via software. Então, até do Qualiex, né? Então, ou seja, a empresa teve que se adaptar. É uma transportadora. Sim. Então, você pensa assim, nossa, é um negócio super tradicional. O que eu vou inovar? O que eu vou trabalhar de inovação numa empresa como essa? Mas, de fato, teve que se inovar. Então, a parte de gestão toda de documentos, todos da empresa, não existe um papel mais. É tudo online. Você acessa de onde você estiver, acessa do próprio celular. Então, desde documentação dos colaboradores até procedimentos operacionais. A parte de gestão de indicadores, que era toda uma base de planilhas, hoje, por exemplo, é o Power BI. Então, ou seja, são coisas que foram surgindo no mercado e que, de fato, né, na minha consultoria, eu tive que fazer também uma mudança de chave, né? Sim. Então, tive que mudar dessa mentalidade, papel, documento, principalmente a ISO, né? A ISO no passado ela era vista como vai burocratizar tudo, vai criar documento. Não, de fato... Já sofri com isso. Exato. Então, hoje não funciona mais assim. E aí, desse meu cliente, eu levei essa visão para todo o resto. Então, não tem um cliente meu hoje que não tenha esse software de gestão de documentos. Legal. Todos eles têm, a gente implementou, mostrei quais são os benefícios. Então, isso acelera, as auditorias fluem muito mais rápido, porque está um clique da tela ali, todo mundo senta, está todo mundo vendo a mesma coisa. Então, ou seja, são exemplos de inovação que trouxemos para dentro, né, da rotina de trabalho, para poder... E, de fato, hoje, olhando para trás, foi um grande ganho. Divisor de águas. Divisor de águas, certamente. Eu vivi em 2010, numa implantação de ISO, que a gente tinha 15 pastas. Era isso? Com blocos assim de papel. A gente, nos clientes, antes dessa mudança de chave, a gente montava pastas para auditoria, que ficava fácil do auditor ver, né? Organizava por capítulos, aí procedimento, aí imprimia um monte de documentos, saía imprimindo. E aí, uma licença da empresa, imprime, coloca aqui, você imprime. Hoje não. Você salva tudo ali, né? Tem esse software que controla vencimentos, controla... Então, ou seja, hoje tem vários, né? Eu quase desenvolvi não eu mesmo desenvolver, mas eu desenvolvi uma planilha para desenvolver o software. Acabei não prosseguindo com isso, era algo que eu queria monetizar também, porque eu vi esse mercado, não consegui, né, prosseguir com essa ideia, mas hoje tem vários no mercado, né? Talvez lá atrás, se eu tivesse seguido com essa ideia, hoje seria um software, né, no mercado, à venda. Mas, de fato, eu não prossegui, eu não consegui um programador na época que né, desenvolvesse o software para mim, que eu sabia o que eu queria, né? Mas, obviamente, eu não sou programador, não conseguia programar. Mas não prossegui com essa ideia e hoje tem vários no mercado. Porque eu vejo também que isso, tudo tem o timing, né? Exato. Tudo tem o timing, principalmente inovação. Então, se teve ali uma ideia, não pode perder esse timing. Então, esse software, por exemplo, quando eu tive a ideia lá atrás, eu sabia de 2, né? Hoje, existem vários. Infinitos softwares de gestão de documentos.
Então, tem o time. Se eu tivesse aproveitado o time, né? Mas a vida não é feita de cis. Exatamente. Por isso a importância de ver, agir, né? Agir rápido, né? Exatamente. Bem cabeça de startup. É. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Essa a gente não tinha nem combinado ela. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu queria entender. Você acha que cabe inteligência artificial? Nossa. Essa é complicada, hein? É complicada, mas eu vou te dizer, ela cabe, sabe? A inteligência artificial, de fato, hoje ela acelera alguns processos. Sim. Eu tenho percebido isso. Tenho acrescentado na minha rotina algumas ferramentas, né, de inteligência artificial. E a única coisa que eu percebo é que, porque, por exemplo, num primeiro momento que eu tive contato, foi até você, um dos nossos encontros, né, de amigos informais, você comentou, né, do ChatGPT, como ele estava te ajudando, e eu falei assim, vou testar. Né? Naquele primeiro momento, quando eu vi o resultado, eu falei, nosso Deus, isso aqui de fato pode roubar emprego, isso aqui pode... Mas aí, ao longo do tempo, eu percebi que exige um certo conhecimento também, saber usar a inteligência artificial, sabe? Então você tem que dominar aquele assunto, tem que, né, de qualquer forma, eu vejo que a inteligência artificial ela tem que ser usada a partir do momento que você é um conhecedor, não vou dizer especialista não, mas um conhecedor daquele assunto, para fazer o quê? Uma análise crítica, né? Então a análise crítica, desde quando eu comecei a trabalhar com ISO, é um requisito, né, da ISO, é um documento que eles chamam de análise crítica. Eu lembro que eu faço análise crítica até em casa com a minha esposa. Vamos fazer uma análise crítica aqui. Que é de fato parar e falar assim, não, isso faz sentido? Sim. Isso está coerente com o que eu quero, o que eu preciso? Então eu vejo hoje, mas respondendo a sua pergunta, totalmente. Inteligência artificial. Cabe muito, né? Muito. De fato tem acelerado alguns processos, algumas rotinas, sim, do que a gente tem feito e isso tem ajudado bastante. Eu sinto muito, assim, essa questão mesmo da aceleração de várias coisas que se demorariam X tempo, agora se demora bem menos. Demora bem menos. Eu gasto mais tempo revisando do que, por exemplo, produzindo Exato. algo do zero e tal. Exato. Um anúncio de vaga, por exemplo, você vai anunciar uma vaga, você só digita o título da vaga e aí ele já te dá todos, né, os requisitos necessários. Você só valida, esse requisito aqui para mim não precisa. Sim. Então, ou seja, você não perde tempo parando e falando assim, deixa eu elaborar aqui algo, não, né, um e-mail que você quer mandar, uma pesquisa que você quer fazer. Então, de fato, eu acho que isso tem acelerado. Então, acrescentar inteligência artificial em alguma das minhas rotinas tem ajudado bastante. Bacana. E é o que eu tenho feito. Mas você tocou um ponto importante também, que é a questão de saber usar. Eu tenho, né, alguns funcionários em gerencia, e eu vejo, às vezes, o pessoal usa muito, assim, de forma bruta, né? Põe ali e tal, e o resultado fica ruim. Mas quando você sabe fazer a pergunta certa, você tem a resposta certa. É diferente, você tem que ter, exatamente, essa análise crítica. Senão, é só mais um e não tem diferencial nenhum naquilo que você está fazendo. Exatamente. Você não entrega de fato, né, o que... Sim. Você talvez esteja esperando, ou o seu cliente esperando, né? Então, é bem isso. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, você acha que esse cliente tradicional, não precisa nem ser seus clientes, mas esse cliente que contrata esse serviço, que tem uma pegada mais tradicional, você acha que ele está preparado para essa revolução da IA ou não? O que você sente aí? Eu acredito, assim, que ainda a gente tem um caminho para percorrer. Sim. Né? Vamos pensar num controle de portaria de um condomínio, por exemplo. Né? Hoje tem várias formas de fazer isso totalmente digital. Né? Você ainda ali não vai num condomínio, tem a pessoa. Né? Eu acho que traz também um pouco mais de segurança. Né? Então é algo assim... esses negócios mais tradicionais, eu acho que é algo ainda... existe ainda um caminho mais longo a percorrer. Por exemplo, nesses negócios hoje que eu estou à frente, a inovação, né, esses negócios de inovação, essas ferramentas tecnológicas, elas têm ajudado na gestão, mas a execução não. Sim. Né? Então, de fato, a execução em si ali, não, mas ajuda na gestão de tudo isso. Né? Então, por exemplo, essas ferramentas tecnológicas têm me ajudado na gestão da Anserve, mas a execução do serviço, que exige lá o porteiro estar lá, né, a parte de conservação e limpeza, alguém estar lá limpando, de fato ainda, né, a não ser quando a gente chegar na fase dos robôs. Acho que vai demorar muito. Pois é, mas é algo ainda que, né,
precisa de alguém lá. Então, o que tem ajudado nesse momento, né, para mim, e o que eu vejo nos meus clientes é na gestão de tudo isso. Show. Então, digamos que está no caminho da gestão, mas da execução em si, a finalidade do negócio, do serviço em si, eu acho que ainda tem um caminho a percorrer, obviamente na minha visão, mas Sim. pode ser que seja, né, esteja bem enganado. Acredito já que tenha condomínios que é 100% só digital, que não tenha ninguém lá, acredito totalmente. E isso é só analisando em termos do meio hoje, né, que eu estou inserido, que envolve Belo Horizonte, Congonhas, que é onde eu moro, inclusive, né, essa região. Então, sim. É isso. E esse cliente também, você falou um pouquinho da Anserve, mas esse cliente, por exemplo, também da sua outra empresa que você lida, ele já viu a importância disso? Como é que eles estão recebendo isso? Assim? O que eles comentam? Isso é uma coisa que eu queria até te perguntar mesmo. É complicado, porque, por exemplo, eu na consultoria eu atendo negócios bem tradicionais mesmo. Então tem transportadora, mineração, né? Então, ou seja, tem alguns laboratórios que eu tenho trabalhado agora também que são voltados para mineração, né? Então, ou seja, o que eu vejo? Por exemplo, vamos pegar a transportadora. O fim, né, o objetivo final de uma transportadora, por exemplo, transportar combustível, que são os produtos, né, inflamáveis. Para você ter tecnologia 100% fazendo esse serviço, isso exige o quê? É um caminhão autônomo. Se você pensar no nível máximo, né, da execução do serviço em si, sendo executado de maneira, né, tecnologicamente falando. Então, isso ainda eu acho que é bem distante. Sim. Mas você hoje tem caminhões no mercado que oferecem, né, mais segurança, mais facilidade para ser conduzido, né, pelo motorista. Então, ou seja, essas transportadoras, por exemplo, elas estão, como que eu falo, inovando nesse sentido. Sim. Adquirindo esses caminhões, né, que dá mais segurança. Tem o tal do freio motor, por exemplo, né, numa transportadora. Então, o caminhão ele desce só no freio motor, o motorista não pisa no freio, né? Então, isso oferece mais segurança. Então, se você for olhar, isso é uma tecnologia nesse negócio. Sim. Mas se a gente for atingir o nível máximo de tecnologia como a tecnologia executando o serviço em si, que seria transportar esse combustível, é distante, né? Ainda mais no Brasil. Se isso está caminhando, engateando lá fora, né? Então, sim. Mas o que a gente fala é que hoje a gente vive é uma tsunami, né? As coisas que demoravam 10 anos para mudar, hoje de fato mudam em 1, 2 anos. Então, em se tratando de inovação, não dá para falar também que é um caminho muito distante. Exatamente. O que a gente produz hoje de tecnologia, de informação, é muito maior do que há poucos anos atrás, né? Cada hora a gente está dobrando ali a quantidade de inovação, de coisas que a gente tem produzido para o mercado. Eu acho que se você for olhar, colocar numa timeline, né? Os últimos 10 anos, né? Você pegar 2024, 2014, né? 2013 para cá, eu lembro assim, talvez 2013 ainda estava usando o MSN, por exemplo, se eu não me engano. Eu acho, não sei. Era a época que eu estava na Facebook, Messenger, né? Pode ser 2010. Então você pegar a época que eu estava na faculdade, por exemplo, eu lembro, usava MSN ainda, né? Então, ou seja, hoje, né, você pegar é muito pouco tempo por um avanço que teve muito grande de tudo que você imaginar. Então, a maneira que você se conecta, né, a maneira com que você atinge o outro, né, eu acho que de fato. Então, imagina agora, né, os próximos 10 anos, o que não pode atingir. Exatamente. Então, por isso a importância de eventos como esse, como o Minas Summit, né? E eu não queria perder justamente para estar ligado. Nossa, tem várias palestras acontecendo, uma de um tema, até do agro, né? Vocês trouxeram, eu achei sensacional. Dois palcos de agro, o dia todo ali falando. Exatamente, então eu acho que a importância é nisso daí. Ficar ligado o que está acontecendo, porque as coisas mudam rápido. Né? Boa, acho que você tocou no ponto mais certo. Porque você não está, mesmo você falando, eu sou de um mercado mais tradicional, mas você está antenado, você trouxe coisas novas, você já está... Exatamente.
já está usando ali, por exemplo, a SOD, você está usando um software específico para aquilo. Então, exatamente. Eu acho que essa é a pegada, né? É isso mesmo. Ícaro, o nosso tempo tá acabando. A gente sempre faz um pocket, ainda mais aqui no Minas Summit, a gente se propôs fazer um pocket menor. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente. Como empreendedor, eu queria que você deixasse uma mensagem final mesmo para as pessoas. Bom, a mensagem que eu queria deixar, né, é de fato, principalmente os mais jovens, né, é que aproveite as oportunidades, né, a vida realmente passa rápido, né, não que eu esteja tão velho para passar esse tipo de mensagem, mas eu acho que é aproveitar as oportunidades mesmo, né, se dedicar ao máximo. Eu acho que se você dedica tempo, né, e você investe também, às vezes, dinheiro, e o que eu costumo acrescentar também nessa conta, a sua fé também em Deus, eu acho que algo que você está trabalhando ali, se dedicando, tende a dar certo. Né? Então, eu acho que é isso. Por esses elementos que eu fui trabalhando, né, ao longo do ponto até chegar aqui, né, e que tem dado alguns resultados. Então, é isso. Aproveite as oportunidades. E estar aqui no Minas Summit é aproveitar uma oportunidade. Então, de fato, é essa mensagem que eu deixaria. Show de bola. Gente, não é porque é meu amigo não, mas é um dos melhores consultores que eu conheço, tá? É isso. Tem gestão de processo como ninguém. Como é que as pessoas podem te achar, Ícaro? Aí tem as redes sociais, né? Ícaro Medeiros, o meu tá Ícaro_Med, né? E aí, dentro da minha rede social, tem também o link das duas empresas hoje que eu estou à frente. Tem o LinkedIn também, Ícaro Medeiros, consegue me achar. Show de bola. Meu amigo, obrigado. Né, por ter topado essa aí. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui, viu, nesse bate-papo. Show. Há muito tempo que eu queria, né, já tava falando, não, tem que entrevistar o Ícaro. Aí eu falei, cara, você tá no Minas Summit, vamos lá. Pronto. Agora. Aconteceu. Mas, pessoal, eu queria agradecer, né, mais esse episódio. Só lembrando, a gente tá em todos os canais aí, YouTube, Spotify, escuta a gente. Nós estamos muito felizes com o resultado que o Minas Summit teve esse ano, né, estamos aqui, gravando daqui, muito felizes. E eu vou soltar um spoiler. Dia 25 e 26 de junho de 2025, no Minas Centro, mesmo lugar, a gente vai ter mais um Minas Summit, já vai ser a 3ª edição. Então a gente está muito empolgado. Então, assim, se eu fosse você, já garantir ingresso, a gente já vai liberar já Simpla, o site vai ser atualizado, porque a gente quer lotar isso aqui mais e a gente quer não só o estado de Minas inteiro, mas a gente tem comitivas de vários países aqui, do Brasil, de outros estados. Manaus tem peso aqui, mas a gente quer mais, sabe? Quer mais o Minas Gerais inteiro aqui dentro, fazendo negócio, fazendo oportunidade, porque a gente consegue gerar isso, né? Sabe, tem uma matéria do Hoje em Dia ali, a gente está esperando, né? A gente vai soltar o report, mas em negócios gerados no Minas Summit, mais de 50 milhões. Olha só. Ano passado foram 15 milhões de negócios gerados aqui dentro. Então, assim, é uma expectativa que a gente tem e eu acho que a gente vai conseguir pelo que a gente já conversou. Então, assim, fica o nosso convite, venha pro próximo e, Ícaro, obrigado, meu amigo. Tamo junto, agradeço, viu? Obrigado. Abração. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. E aí, gostou? Então segue a gente, o nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.